para esse nosso painel a Cristina Carvalho Pinto. Bem-vinda, Cris! A Cristina Carvalho Pinto é internacionalmente premiada e reconhecida como uma das mentes mais criativas e inovadoras do universo das marcas e da mídia. 2 vezes eleita pela Forbes a mulher mais influente do Brasil no setor de marketing e comunicação. Hoje, ela é sócia da Hulon.com.br, consultoria que atua na implementação do ESG e da cultura à marca. Bem-vinda, Cris! Obrigada, Flávia. Que prazer imenso estar agora no painel. Depois de ter atuado como curadora e contribuindo com a criação do escopo das temáticas. Agora, participando desse painel maravilhoso, com 2 mulheres pelas quais eu tenho uma admiração imensa. E não podia deixar de ser assim, né? Lia Diskin, formada em jornalismo, com especialização em crítica literária pelo Instituto Superior de Periodismo José Hernandez, de Buenos Aires. Cofundadora da Associação Pelas Atenas e coordenadora do Comitê de Cultura de Paz, uma parceria Palas Atenas e Unesco. Lia, boa tarde, bem-vinda! Boa tarde, Regina. Alegria de estar aqui com vocês. Alegria nossa em te receber. Completamos o painel convidando Andréa Fortes, comunicadora, escritora, sócio-fundadora da Sarau Filosofia Empresarial. Define-se como uma costureira de relações. Bem-vinda, Andréa! Boa tarde, muito obrigada. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, Cris, é com vocês. Maravilhoso. Obrigada, Flávia. Nós vamos falar de um tema que tem tudo a ver com a vida é plural. Tem tudo a ver com diversidade, com acolher o múltiplo da vida, todos os múltiplos. Mas ele tem também a ver com o fato de que é o último painel desse maravilhoso Festival da Diversidade. Por que o último painel é sobre transcender? Muitos caminhos, uma só busca. Para quem está acompanhando a gente desde o primeiro momento do festival, que foi ontem, às 9 da manhã, vocês devem ter notado que houve a abertura por parte do presidente do CIEE, o senhor Humberto Casagrande. Houve a palestra de abertura com o grande Roberto Chiniachik, sobre a temática master do festival, A Vida é Plural. E, em seguida, demos início aos 14 temas que mostram que a vida é plural. E qual foi o primeiro tema? Gaia, rainha da diversidade. E qual é este último tema? Transcender. Se vocês acompanharam, vocês devem ter percebido o seguinte: o festival todo foi um grande ritual de assim na terra como no céu. Esse festival inteiro, ele começou mostrando que Gaia, a nossa grande mãe terra, a natureza, é a maior criadora de diversidade no planeta. Ela não para de criar diversidade, são bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de espécies, e nós, metidos à besta e predadores, somos apenas uma delas, não é? E depois nós viemos num crescendo, mostrando quais são, imaginando que tenhamos feito naquela mata de Gaia um ritual em homenagem à natureza. E tenhamos escolhido uma clareira, e nessa clareira tenhamos realizado uma fogueira. De quê? Uma fogueira de aromas. Que nós tenhamos queimado ervas para que o aroma das ervas pudesse chegar
até a fonte suprema de amor, pluralidade, criatividade e diversidade. Não é assim em todos os rituais, em todas as filosofias espirituais, em todas as religiões? Não é assim nos ritos xamânicos? Não é assim na defumação dos rituais africanos, das religiões africanas? Não é assim nas igrejas e nos templos em que se defuma? E por que se defuma? Porque a fumaça aromática, daí veio a palavra perfume, de perfumo, profumo, através da fumaça e de seus aromas que emanam da natureza, é possível conversar, conectar-se com o quê? Com a nossa capacidade de transcender. E o que é transcender? Nós somos apenas uma das espécies, é verdade. Nós temos usado tão mal a nossa capacidade de transcender. Porque a gente usa, sim, capacidades que as outras espécies não têm para simplesmente nos tornarmos tão destruidores. Mas temos essa outra forma de viver o transcender, que é para sermos construtores de uma conexão mais bela com a pluralidade da vida, com a diversidade, com o fato de que ninguém é igual a ninguém, nem mesmo dois sapinhos ou duas folhas da mesma árvore. Não há nada que não seja diferente, não há nada nem ninguém que não seja diverso. Só que tem uma questão. Só nós, só a nossa espécie humana, dentre todas, consegue transcender. Hoje, um palestrante olhou para esta mesa aqui e falou assim: a mesa não consegue ir além de ser uma mesa. O gato não consegue ir além de ser um gato. A cadeira não consegue ir além de ser a cadeira. E o tênis só consegue ser tênis. O tigre consegue ser tigre. Mas nós conseguimos ser mais do que a Cristina deste momento, do que a Andréa deste momento e do que a Lia deste momento. Se cada uma de nós olhar para, quem sabe, ontem de manhã, nós podemos examinar se nós transcendemos o que nós éramos. Transcender o que é? É ir além. É ir além, além do que eu sou hoje, além deste momento, além do que eu imagino na minha ignorância que seja a minha máxima capacidade. Além de mim, nas infinitas possibilidades que somos todos nós. Então, ao falar de transcendência, eu quero dizer para vocês, eu consegui uma vitória incrível. Eu fiz uma autoterapia quântica de ontem para hoje. E foi incrível. Foi de ontem para ontem mesmo. É muito, muito bonito a gente perceber como a gente pode usar a capacidade de transcender e como a gente tem uma certa preguiça, ou pior ainda, uma falta de crença de que nós somos capazes de tanto. Agora, todo mundo está dizendo, agora é a hora, agora é todo mundo com pressa. Agora, acabamos de ver uma palestra brilhante aqui, em que foi dito que não tem mais a questão da mudança climática, agora é emergência climática, porque as coisas estão acontecendo muito rápido. Dizem que os jovens, que os adolescentes estão com pressa. Pressa de ver um mundo melhor, pressa de ser chamados como coautores de uma nova realidade, pressa de acordar para que ninguém precisa te chamar, você já é. Viva isso, execute isso, seja coautor da sua vida, porque a única forma de transformar a realidade é ser uma realidade melhor. Mas ontem aconteceu uma coisa incrível, eu nunca tinha feito isso. Vejam vocês. Na véspera de vir para cá, um dos palestrantes que mora no mesmo condomínio onde eu moro me convidou
para virmos juntos ao CIE. Porque ele descobriu que eu viria de manhã e ele também, nós somos muito amigos. Então, conversando, ele falou, você vai que horas? Eu falei, eu vou tal hora. Ele falou também. Então, maravilha, então vamos juntos. Aí, ok, ficamos combinados, tal horário lá na porta, lá embaixo. Legal. Subitamente, uma das integrantes da equipe, aliás, essa equipe maravilhosa, que organizou brilhantemente esse festival em todas as áreas que implicam a vivência desse festival, todas as áreas. Esta moça, meio constrangida, me escreve. Cris, boa tarde. Olha, sabe quando você lê e sente o constrangimento, a delicadeza? Olha, a gente está em contato com a assessora do palestrante. E eu expliquei que o palestrante e você virão no mesmo carro, que você virá no carro dele, porque o CIE está enviando um carro. E a assessora proibiu a sua entrada no carro do palestrante. Nós tentamos explicar a ela que houve um convite a você, mas ela proibiu completamente que você venha no mesmo carro do palestrante. Você desculpe, é uma situação, mas a gente precisava te avisar e o CIE vai mandar um carro para te buscar. Ou seja, não seja por isso, está tudo em ordem. Mas, gente, aquilo me pegou como um tapa no meu rosto. Porque eu fui convidada, eu não fiquei me enfiando. E aí eu me lembrei que, como presidente de empresa, a minha vida inteira eu tive assessores e assessoras. E eu me lembro de uma delas, eu me lembro de 2 casos ao longo de algumas décadas de trajetória, liderando empresas. E eu me lembrei de 2 casos. Um deles era assim, eu fui a um coquetel e, lá chegando, um alto executivo de uma empresa me procurou, com uma cara um pouco estranha. Eu falei, como é que você está? Tudo bem? Ele falou, vou bem. Bem. Eu falei, legal te ver. Ele falou, talvez só mesmo em coquetel, né? Porque eu deixei nos últimos 2 meses 8 recados para você. E você nunca me retornou. Eu fiquei assustadíssima, porque eu jamais deixei de dar um retorno, a não ser que não me tenha sido transmitido. Hoje em dia é um perigo esse negócio de WhatsApp, né? Você recebe 150 WhatsApps, pode ser que algum você não veja. Então, não é porque você não quis responder, é que a gente está sendo bombardeado. Isso é uma doença. Bom, mas a verdade é que ele falou, eu deixei 8 recados. Então, Cristina, muito obrigado pela sua generosa resposta. Eu falei, olha, você me perdoa, me dá agora o teu telefone, porque eu chegando amanhã cedo, era um coquetel noturno, a primeira coisa que eu vou fazer é ligar para você. E fiz isso. Só que, quando eu cheguei ao escritório, eu falei com a minha assessora. Ela tinha, durante 30 anos, sido a secretária executiva bilíngue toda poderosa dos presidentes, que ela fez carreira naquela grande corporação multinacional, e ela era a toda poderosa secretária executiva do presidente. Então, os presidentes mudaram, ela nunca. Então, ela entendia que ela devia bloquear chamadas para mim, porque eu falei, olha, fulano de tal disse que ligou 8 vezes. Você não me passou? Ela falou, não é para você. Não é para você. Muito bem. Então, ao longo do dia, quando eu recebi essa coisa, e depois eu tive outros episódios desta natureza, por isso que dizem que, para entrar numa boate, a única coisa difícil é passar o porteiro. O resto, tudo você passa. Então, o que acontece? Na hora que você recebe uma notícia dessa, assim, ela proibiu a sua entrada. Muito bem, ela disse que não pode. Tentamos até explicar, mas ela definiu que não. Então, eu, naquele momento, recebi de maneira muito assim, fiquei mal, né? Aí, imediatamente após ficar mal, eu fiquei pé da vida, né?
Eu falei, o que, que ela pensa? Né? Que é isso? É meu amigo, ele me convidou. Fiquei indignada mesmo. Muito bem. Aí, mandei um áudio para essa pessoa, meu amigo, falando, olha, eu não vou mais com você, porque a sua assessora proibiu a minha entrada no carro. E aí ele mandou um áudio para mim. Pá, falou palavrão, que isso? Eu que te convidei. Aí eu falei, olha, é o seguinte, eu pretendo não entrar em conflito com a sua assessoria, e não entre você também. Eu já combinei, e o CE vai me mandar um carro. Então, está tudo certo, não vai ter nenhum problema. E aí, falei, vamos baixar a bola, eu pratico meditação, falei, vamos baixar a bola, é um pequeno incidente. Mas aquela questão da assessora me proibindo, me pegou. Tá bom, vai, eu falei, vá, que vá. Quando chegou no dia seguinte, havia 2 carros na porta, 2 motoristas, e ao lado de um deles, uma moça postada ali, aguardando. Quando eu vi, eu falei, é ela, desgraça. Muito bem. Falei, bom dia, e entrei, claro, no meu carro. E viemos. Quando chegou aqui, eu comecei a ver esta moça. Eu comecei a ver com que atenção, com que cuidado, ela estava realmente preocupada com aquele que é o seu líder, que é o seu chefe. Eu comecei a olhar para a filha da mãe e comecei a adorar ela. Ela é delicada, ela é atenciosa, ela é cuidadosa. Ela nunca teve nada contra mim, ela nunca me viu. Em tempos de pandemia, ela apenas achou que poderia haver um risco para todos, talvez para mim mesma, de entrarmos 4 pessoas no mesmo carro. Atualmente, você tem, em geral, o motorista vem na frente. Será que não seria invasivo ao espaço ao lado do motorista alguém se enfiar? No caso, teria que ser ela, para sentar ali. E eu fui olhando para ela e comecei a sentir tudo o que ela sente em relação ao caso e tudo o que ela estava pensando, inclusive de cuidados com o próprio motorista. E, à medida que os momentos foram passando, eu fui sentindo por ela um profundo respeito, uma profunda apreciação. Eu percebi, amigas e amigos, que não tem tempo mais, com casos como esse, não há tempo mais para chiliques egóicos. Nós não temos mais tempo para isso. Nós estamos falando de diversidade na grande malha da vida, da qual cada um de nós é um ponto. Essa malha viva, que se a gente imaginar que é uma blusa de tricô, qualquer pontinho que eu cortar, corre a linha e desmancha tudo. Aqui está uma especialista, vai falar das costuras no plano material e no plano transcendental. Então, agora, toda vez que a gente perceber que subiu o sangue, para, baixa a bola e faz a sua autoterapia quântica. Em 100% dos casos, você vai ver que seu ego é seu grande algoz. Não somos mesas, não somos cadeiras. Talvez elas sejam mais úteis do que muitos de nós. Mas nós podemos transcender. Lia, você que é uma grande mestra. Eu tenho aqui 2 mestras. Uma com uma experiência maior do que a outra. E cada uma trazendo alguma coisa que independe da experiência. Trazendo o espírito de transcender. De ir além, de superar aquilo que pensamos que somos. Como é que o transcender entrou na sua vida? Como é que você começou a perceber que você não só era capaz de transcender, porque você foi muito além, e vai e continua indo, como também quando você percebeu que, através da tua possibilidade, ela compartilhada, como você compartilha através do Palas Athena, com tantos milhares e dezenas, centenas de milhares de pessoas. Como é que você percebeu que isso era a tua graça, o teu dom? Primeiro, quero agradecer
a tua exposição, porque realmente você abriu uma capacidade de percepção nova em uma dinâmica existencial em que temos que ser honestos. O ego é muito presente. E você conseguiu, não é certo, amansar esse ego e perceber a uma criatura que de alguma maneira tinha ofendido, não é certo, tua experiência de ser convidada e superou isso. Isso é percepção. A isso, não é certo, eu chamo percepção. Quando se é capaz de ir além da mera aparição das coisas, da mera, não é certo, formalidade da presença das coisas. Você me pergunta, Cristina, e eu agradeço imensamente, não é certo, o convite que me fez para estar aqui com vocês hoje, para conhecer a Andrea, que não conhecia. E você me fez, né, essa pergunta de quando, de alguma maneira, esse transcender aconteceu em mim. Aconteceu muito jovem. Estava cursando justamente crítica literária e um dos professores que tínhamos, imagina, tínhamos menos de 20 anos, Cristina, e tínhamos professores da altura de Jorge Luis Borges. E Jorge Luis Borges, em uma de suas exposições, estava comentando o que é o que acontece com os paradoxos. E ele contava o paradoxo de Zenón de Eleia, em el que uma lebre tinha, em última instância, que fazer, uma tartaruga tinha, não é certo, que fazer uma corrida com Aquiles. Mas a tartaruga tinha 1 metro de vantagem. E ele foi indo e foi dizendo que, nesse metro de vantagem da tartaruga, quando Aquiles fizesse esse metro, ela já teria feito 20 centímetros. E quando Aquiles fizesse 20 centímetros, ela já teria feito 7 centímetros. E aí foi indo. E de pronto fui tomada por um susto. Jorge Luis Borges era cego. E eu fui assaltada pelo pensamento de como este homem que não consegue ver me está fazendo a mim enxergar. Penso que esse foi talvez o ponto de mutação, en el que as aparências, e tudo se apresenta como aparência, esta mesa, não é certo, se apresenta como aparência, mas cuidado, nós temos um vidro, e esse vidro foi areia, e essa areia foi base de um oceano, e sempre encontramos em tudo quanto vamos ver uma profundidade que às vezes escapa a nosso olhar. Ficamos só com a tela mais próxima a nossos olhos, com a tela mais próxima à nossa capacidade de perceber. E nesse perceber, eu tenho uma experiência, não é certo, talvez invertida à tua, Cristina. Estava entrando com um grupo de colegas na Faculdade de Saúde Pública aqui da USP. Para aqueles que não sabem, a Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo fica em uma avenida muito grande, e o prédio está recuado em meio a um grande jardim. A gente estava entrando, não é certo, nessa faculdade, e havia uma guarita. Enquanto estávamos entrando, não é certo, eu saudei boa noite, porque de fato era boa noite, e continuei caminhando com minhas amigas. Mas alguém responde atrás nosso: obrigado por saudar. A maioria acredita que fazemos parte da mobília.
não havia condições de continuar caminhando. ¿Qué es o que este Senhor, qué es o que esta pessoa estava dizendo? A maioria acredita que fazemos parte da mobília. Essa invisibilidade social da qual se vem falando felizmente, nesta última década, não faz muito tempo que nos estamos atinando. Aqui hay uma grandíssima parcela de humanidade que não é percebida, que não tem voz, que simplesmente não é considerada no repertório da vida, porque todos nós afirmamos a diversidade, mas todos nós nos aproximamos a uma diversidade que tem privilégio, uma visibilidade, uma capacidade de ser visto que a grandíssima maioria não tem. Quando você, não é certo, pergunta às vezes a um jovem ativista que está envolvido em uma causa, que é, não é certo, teu sonho, qual é tua aspiração? Ele diz: ter a capacidade de influenciar a maior quantidade de pessoas. E a maior quantidade de pessoas nem sempre são aquelas mais necessitadas. Nem podemos medir um ativismo a partir da quantificação que fazemos da nossa ação. Penso que aí, Cristina, está a questão da percepção. Nos temos envolvido nos números, nos temos envolvido, não é certo, nas pesquisas quantitativas. Nos temos envolvido, em última instância, em acumulação. E a acumulação foi dos valores significativos e reconhecidos em uma modernidade que no século XX criou condições realmente perigosas e desafiantes para este século XXI. A partir da modernidade, final do século XVIII e desde já, não é certo, século XIX e XX, desinvestamos em acumular, desinvestamos em competir e desinvestamos em exacerbar o individualismo, essa condição narcísica, egoica que você estava, não é certo, retratando faz uns minutos atrás. E estes três elementos não são conectivos, são disjuntivos. Estes três elementos distanciam, separam, rasgam. E o que estamos precisando para minimamente não continuar a fazer mais estragos nesta Gaia, eis aproximar percepção, esclarecer conceitos e entender que nenhum de nós, absolutamente nenhum de nós, é autossuficiente. Nenhum de nós é o que é por mero mérito próprio. Se nós não hubiésemos tido a família que tivemos, os cuidadores que tivemos, se nós não hubiésemos tido os professores que tivemos, se nós não hubiésemos lido os livros que limos, a música que ouvimos, as peças de teatro que assistimos, ¿seríamos o que somos? Claro que no. Claro que no. Nós somos fruto de uma diversidade confluente em uma aspiração de construir uma identidade significativa. E é a partir de aí
Penso, Cristina, que transcender se torna, não é certo, um chamado. Um chamado por voltar a reconhecer nossa unidade substancial com tudo quanto vive, voltar a reconhecer que são os outros humanos que me humanizam, são os outros que me ofertam através de seu afeto, através de seu acolhimento, através de seu respeito, uma dignidade própria da vida. Penso que é por aí. Que maravilha, não? Que privilégio ter Lia Diskin conosco. Já já vocês vão ver o que é o privilégio de ter Andréa Fortes conosco. A Lia mencionou esse inesquecível, eterno, brilhantíssimo Jorge Luiz Borges, o grande escritor. Além de escritor, podemos pôr muitos adjetivos, muitos transformativos em Borges. Mas eu nunca me esqueço que uma vez um jornalista perguntou a ele como é que é ser cego? Porque ele não nasceu cego, ele ficou cego, né? E ele falou, como é que é, né? Deve ser muito duro, né? Porque até porque o senhor antigamente enxergava, e agora o senhor é cego. Ele falou, eu estou cego, mas não estou mergulhado nas sombras. Então, isso que a Lia acabou de colocar, que ela chama de percepção, é a coisa mais importante do mundo. Quando você realmente olha para alguém, o seu ego, que é o teu grande limitador, o teu grande inimigo, ele se recolhe. Quando você olha para o outro, e o outro pode ser um ser humano, pode ser o contexto social, pode ser Gaia, pode ser a sua profissão. Quando você olha para o outro, imediatamente o outro passa a ser apreciado, desde que você olhe. Você fala, não, mas o fulano foi o terrível comigo, porque ele fez, aconteceu, me destruiu, e e coisa, e ainda por cima eu fui mandado embora injustamente. Aí você vai olhar para esse tal. Se você olhar de verdade, e se você enxergar nele a sua essência, que é sempre a mesma, a sua, a dele, a dela e a de todos nós, como disse ontem brilhantemente Ken O'Donnell, na palestra de encerramento da sexta-feira, no momento em que você olha, mas olha de verdade, não o seu ego buscando problemas no outro. Quando você olha, imediatamente você faz a imersão no todo e você se sente o outro e o outro te é. E isso traz esse conforto. Sou um ponto nessa malha. Isso é tão gostoso, gente, mas é um exercício numa sociedade criada para o ego, em torno do ego. Essa questão da acumulação que você mencionou. Eu estava me lembrando, eu era adolescente, a minha irmã e eu compartilhávamos um mesmo armário, e era um armário de 2 portinhas. Numa portinha ficava tudo que era meu, na outra portinha ficava tudo que a Regina Célia precisava. Lá tinha uniforme de escola, sapato de escola, um sapatinho para ir à festa ou a um cineminha, tinha uma blusa de frio, de ir à escola, tinha uma blusa de frio, talvez, para uma festa, um dia de... Né, eu quero aparecer melhor. Tinha um vestido de festa que a minha mãe mesma costurou. E eu sei dizer que era assim, cabia tudo ali, estava tudo arrumadinho, e jamais faltou nada. Você fala, mas não tinha shopping. Não tinha esse negócio de vai para shopping, aí você olha e começa a achar que você precisa de tudo. Né? Se eu tiver que entrar no shopping, jamais levo cartão de crédito, talão de cheque, dinheiro. Porque claro, porque é uma sedução, claro. Entendeu? Então, você começa a olhar e falar, eu preciso tanto daquele vestido. Ué, mas eu saí de casa, não precisava. Não é? Então, de repente, a gente perdeu a noção daquilo que é o justo, o necessário, aquilo que é o que traz, como você disse, a minha dignidade para que eu me apresente, e aquilo que é só acumular, 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 acumular.
É falsa a noção de que nós precisamos acumular, 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 acumular para que a economia rode. Isso não é assunto para transcender, mas nós temos que transcender também essa noção completamente perigosa e errônea. Andréia, eu me apaixonei também por você, não só pela Lia e não só por aquela linda menina assessora, tão lindinha, já faz parte do conteúdo do meu afeto. Mas eu me apaixonei por você quando eu te conheci, até num evento seu, da Sarau, que era um convite para fazer algumas costuras. Eu achei tão interessante, costuras. Eu falei, eu vou lá. Eu lembro que até a Beth Pfeffer estava também nessa noite. E eu fiquei assim, falei, essa moça, ela é pura magia. Ela faz o tecido delicado das relações. Ela faz com que, se tiver um carrapicho, sabe como é que é carrapicho, que gruda na meia quando você anda no mato? Se tiver um carrapicho ali na linha, ela tira o carrapicho. Ela vai passando a linha, tal, e eu saí dali maravilhada. E depois eu tive a honra de receber a Andréia e fui presenteada com o livro Costuras. E eu descobri, como a Lia bem apontou, que existem os ambientes que nos tornam o que nos tornamos, mas ninguém nos torna o que nos tornamos se não for nós mesmos. Nós nos tornamos o que nos tornamos. Nos ambientes mais adversos surgem as grandes almas. Nos ambientes mais acariciantes, de qualidade de vida, grana, padrão, escola, nasce também, muitas vezes, a maior perversidade. Mas, às vezes, um ambiente é o desafio positivo. E eu descobri que a nossa costureira de relações tinha a mãe costureira. Como é que era isso? Como é que foi que você descobriu que da costura que sai de uma máquina pode sair a costura que brota no coração e que veste a nudez de tantas almas que se sentem tão despidas de harmonia? Nossa, eu vou rever isso quando eu estiver deprimida, para eu lembrar. Primeiro, eu quero agradecer muito por estar aqui. Eu vou falar olhando para as meninas, porque eu acho mais fácil, porque senão tem uma equipe linda aqui, mas tem muita luz. É muito estranho a gente falar para pouca gente, assim, sabendo que vocês estão em casa, mas é uma honra também saber que a gente faz isso híbrido. Quero agradecer o cuidado do CIE, vocês cuidaram de mim o tempo todo, há meses, mesmo quando eu não sabia se eu poderia vir. Até eu sentar aqui, o batom está borrado, porque eu não sei usar batom de máscara. Então, como que surgiu a metáfora das costuras, né, Cristina? E como eu uso a metáfora na minha vida? A raiz está aqui, ó. Eu trouxe um amuleto, mostrei para a Lia antes. As minhas costuras surgiram dos livros. Esse livro foi do meu pai. Meu pai faria 100 anos no ano que vem. Então, a minha vida sempre foi diversa e eu não me dava conta disso. Sou filha do meio de uma família tradicional, mas que nunca foi tradicional. Meu pai é um cara mais velho. A gente sempre foi diferente. No interior do Rio Grande do Sul, a minha família chegou no Rio Grande do Sul em 1700, com Seis Marias. Então, desbravadores, corajosos, que atravessaram um oceano para recomeçar num novo mundo. Então, eu sempre digo para minha filha que no Brasil todos somos refugiados e que essa palavra não existe aqui porque o Brasil é uma grande pátria mãe gentil que dá colo para todo mundo. E por causa dos livros e porque eu era a filha do meio que não tinha muito espaço, eu me grudei numa biblioteca desde muito pequena e eu li todos os livros. Eu tinha uma tia que era da biblioteca, então ela era o Google, a tia Dudu, e eu li toda a sessão infantil, até uns 12 anos, toda, e fui para a sessão adulta. Então, as narrativas, as histórias, os fios de vida que os livros me trouxeram, me deram um gosto pelas histórias de vida das pessoas. Eu sempre gostei de parar alguém e perguntar, me conta a tua história. E aí, uma pessoa bem mais velha, a pessoa bem jovem. A minha carreira também é completamente diversa, são fios inesperados, né? Até participaria, eventualmente, do painel da manhã, ainda bem que eu não vim, porque estava incrível. Mas a minha carreira foi inesperada, eu nunca trabalhei numa empresa, eu nunca tive carteira assinada, eu nunca trabalhei na firma, né, como se diz,
Por quê? Porque eu fui empurrada pela vida. Então, não é, se eu quisesse ter uma biografia trágica, eu teria, mas eu sempre ressignifiquei, porque eu sou uma boa contadora de histórias e uma boa ouvidora de histórias. Então, como a minha família teve muitas posses lá no passado, eu fui a primeira geração onde o dinheiro acabou. Então, muito cedo, eu entendi que eu teria que me virar na vida. E porque eu entendi que eu teria que me virar, eu comecei a estudar, eu dava aula particular de inglês, eu vendia jornal do meu pai, que lia muito, obviamente, para a fruteira da cidade e tal. Então, eu comecei essa coisa que eu precisava ser alguém, que eu precisava existir, mas sempre as histórias, os livros, as narrativas estiveram presentes. Fiz estágio desde cedo, e aí eu honro o CIE, eu escrevi sobre isso hoje, fiz 2 estágios incríveis logo no início da faculdade, porque eu queria me bastar, eu queria ser alguém, e eu fui contratada como estagiária pelo meu atual sócio há 23 anos. E nessa empresa que a gente criou, que ainda não era a Sarau, eu sempre escutei a história das pessoas que estavam nas empresas. Então, tem uma Andréia empresarial, que virou consultora, e foram coisas que foram acontecendo, eu não planejei isso. Tive equipe a vida inteira, dei estágio para muita gente, comecei fios de vida de muita gente, então sempre tive essa vida corporativa que eu incorporei com esse meu sócio, mas eu sentia muita falta de uma vida autoral. Mas a Andréia que escrevia desde os 12 anos no Jornal da Cidade, que sempre se nutriu por livros, cadê a escritora, cadê a autoral? Por coisas da vida, que deram tudo errado e acabaram dando certo. Na minha vida, tudo dá errado. E aí, porque deu tudo errado, dá certo. Eu sempre ressignifico e nunca é fácil. É engraçada a minha história. Um amigo me fez voltar a escrever no Draft, que é um projeto incrível, e depois ele me chamou para uma palestra onde eu deveria colocar tudo que eu tinha aprendido nos últimos tempos. E eu misturei tudo que não era tradicional, porque eu fiz até o mestrado em gestão. Eu chamo gestão como um grande gesto, parafraseando Newton Bonda, porque não é aquela gestão. Mas eu fui estudar antroposofia, teoria integral, resgate do artista. Eu sou consteladora sistêmica e não contava. E eu fiz uma palestra onde eu juntei tudo para o Draft. E nessa palestra eu tinha que dar um título. E eu achava muito ruim eu só recontar o que eu tinha estudado. Eu acho pobre. Eu sempre acho que o que eu passo é pouco, é pobre. Eu sou uma régua muito alta. Só que aí eu resolvi ir atrás das biografias de quem criou aquelas teorias. Como que o Steiner criou a antroposofia? Como que o Bert Hellinger criou as constelações? O que aconteceu com a Julia Cameron, que ela criou a jornada do artista? E eu fui atrás das bios, porque eu sou louca por biografia. A gente estava falando sobre biografia, né, Lia? E eu chamei de costuras de teorias e biografias. A palestra não aconteceu, foi cancelada uma semana antes, por questões burocráticas, técnicas, whatever. Eu fiquei arrasada, deprimida, e eu acabei honrando no meu escritório, sem inscrição, sem pagamento, nada, porque eu sabia que as pessoas iriam, eu sou muito de honrar. Então, eu chamei de costura de teorias e biografias, e depois daquele dia, eu fiz muitas costuras. Em lugares os mais inusitados, os mais inesperados possíveis, com altos executivos, com gente jovem no Brasil inteiro, e eu não entendia o que era aquilo. E aí eu entendi que aquilo que eu não entendia o que era a minha transcendência. Que mais que ter uma consultoria, mais que pagar boleto, que eu tenho que pagar boleto, eu não sou tão rica, tão famosa, eu tenho uma filha para criar, tudo isso existe, essa vida real, esse aterramento. Eu precisava de algo mais que me nutrisse. E isso eram as histórias das pessoas. Então, ainda que eu consiga ir muito fundo nas empresas e continuo, então é um E, não é um OU, a minha carreira é um E, né? É um OU, não é um E. Então, eu tenho a Sarau, tenho as empresas, eu trabalho muito com os CPFs das histories. Então, a Andréia Costureira faz uns encontros muito inesperados, com os temas que eu quiser, porque a costura é minha. Me reinventei na pandemia, faço costura online. O que eu falo é, eu costuro almas. Eu transformo farrapo em preta-porter, parafraseando os gaúchos, porque a minha vida é um farrapo, eu sou esfarrapada, é uma desgraça, e eu faço disso uma coisa linda, e cada vez mais chegam fios de vida de pessoas incríveis, nisso que eu não entendia o que era, que eu sigo não entendendo, mas é o que me leva a um lugar maior. Hoje de manhã eu falava com um amigo meu português sobre transcendência, estava batendo um papo, e ele me contou, eu sabia já, ele me recontou que o Maslow colocou no topo da pirâmide a autotranscendência, mas ele não teve tempo de escrever sobre. Ele teve um infarto, ele ficou 6 meses super mal, e ele fala, eu lamento que eu não tenha escrito sobre, mas ele deu palestras, porque ele falou que não é o sucesso, não é pagar os boletos, não é comprar uma ilha. A autotranscendência teria sido o topo da pirâmide do Maslow. Quando eu estou colocando o meu saber a serviço e estou permeável para escutar o que vem das pessoas, eu me sinto transcendendo. Isso são as costuras. Que coisa mais linda, não?
Que coisa mais linda, mais linda. E você percebe que tudo o que trouxe para você sucesso foi olhar para o outro. É só olhando para o outro que você se encontrou. Você adora a história do outro. Você estuda a história do outro. Isso atrai outros. E esses outros que chegam, você faz com que eles, você propicia a eles que costurem suas próprias histórias. Que imagem maravilhosa, né? Transformam farrapos em prêt-à-porter, em roupas usáveis agora. É muito, muito bonito a gente pensar nisso. A gente vive num mundo, o mundo corporativo, ele baniu a nossa capacidade de transcender. Isto que a Lia, com tanta precisão, descreveu, de um capitalismo que despencou, particularmente, no andar da carruagem do século XX, e no século XXI chegou ao ponto que agora o próprio capitalismo falou para, porque a gente está destruindo tudo, os seres humanos estão ou com fome ou com burnout. Escolha, não é? A maior parte. Tá? Então, os que não estão com fome estão trabalhando, estão desesperados, estão exaustos, esgotados, né? Um esgotamento. Por quê? Porque criou-se um modelo que é devorador. Ele é devorador, ele devora o meio ambiente, ele devora o ser humano e assim por diante. Então, quando chega nesse ponto, aí todo mundo fala assim, agora tem que parar. Por quê? Porque está na hora de fazer a costura, de construir um novo tecido, uma nova roupagem para a condição do planeta, das espécies todas, e até mesmo nossa, do ser humano. Eu estava conversando com uma pessoa muito rica, muito rica, e essa pessoa me falou o seguinte: sabe por que o capitalismo agora resolveu parar essa loucura toda? Por que agora o próprio sistema financeiro está falando, implanta a tal sigla que já existe desde a década de 60, enquanto sustentabilidade, depois de 2004, 2005, como ESG, E de Environment, ambiente. Tem muita gente que já fala corretamente em português, ASG, a governança, que é o G, voltada ao meio ambiente e ao social. Por que agora virou todo mundo falando sobre isso? Falou, porque agora nós, ricos, percebemos, e os donos do dinheiro, tão concentrado hoje no planeta, nós percebemos que não é gostoso, depois que a gente acabar de destruir tudo e todos, morar enfiado debaixo da terra, num bunker, que é um porão que acontece já, tem muitos prontos no deserto, nos Estados Unidos. Será que a gente quer passar o resto da vida lá tomando sopa em lata e ilustrando aquele monte de metralhadoras que já estão lá nos bunkers, caso alguém invada o bunker? Será que é isso? Será que nós vamos ser felizes morando lá, sem jamais pôr a cara para olhar o sol, que é a grande expressão aqui perante nós da divindade, ou a lua, o feminino, quando nos olha em seu mistério, a divindade em seu mistério. Então, é por causa disso, é por causa que, quando você destrói alguém, você está se destruindo. Quando você critica alguém, você está se criticando. E quando você transcende, você consegue olhar um pouco de cima, primeiro de tudo, para você mesmo. E você percebe que, ao olhar um pouco de cima para você mesmo, se fala, não estou gostando muito, não. Então, aí você retorna, olha para o outro, se vendo ali, e, ao se transformar, você percebe que o outro se transforma. Parece poesia, não é, não. Não tem nada de poesia. É a única saída. É a saída.
para nós enquanto indivíduos, para a humanidade e para toda a vida no planeta. Transcender no mundo corporativo acabou ficando estranho, porque para transcender eu tenho que apreciar. Para apreciar, eu preciso gostar, eu preciso amar, eu preciso ceder, eu preciso ser gentil com os horrores meus que se refletem no outro. Eu preciso aprender a me perdoar, ou não perdoarei jamais. Eu preciso, para transcender, eu preciso ter a coragem de falar, eu te amo. Preciso ter a coragem de falar, eu creio em Deus. Qualquer que seja o seu Deus. O meu grande rei é Jesus Cristo. O Osho, essa figura tão controversa, né? Tem muitos indianos que escreveram sobre Jesus Cristo, não só os cristãos. E o Osho, essa figura muitíssimo controversa, ele teve momentos de grande insight. E ele escreveu um livro lindo sobre Jesus Cristo, que se chama Palavras de Fogo, Reflexões sobre Jesus de Nazaré. E ele diz o seguinte, que na Índia, o grande avatar, né, Krishna, ele é indiano, né, como a gente sabe, o Osho. Ele diz assim, Krishna, eu não consigo chegar nele, porque ele é distante, ele é o êxtase. Ele é o grande êxtase da perfeição. E eu, aqui, na minha condição humana, eu não consigo. Buda é iluminação. Buda, Nossa Senhora. Eu fiz um curso de Zen Budismo no Palas Atena. Que maravilhoso, né? Mas Buda, eu não consigo atingi-lo. E Jesus? Então, diz o Osho, esse indiano, ele diz, Jesus é a ponte. Ele é tão humano, tão humano, mas quando ele recebe a energia divina, aos 30 anos, Shazam, porque naquele momento aquela estrutura física recebeu uma energia completamente descomunal para nós humanos, aí então Deus estava encarnado. Só que ele ficou 30 anos como ponte. Então, tudo que ele dizia era linguagem para quem não entende, para quem pode andar por essa ponte dentro da nossa ignorância. Então, por que será que as pessoas têm vergonha de falar assim? Eu acredito em Deus. Parece que você é tonto. No mundo materialista, isso não é científico. Gente, eu gravei 18 horas de diálogo com o grande físico quântico Amit Goswami. A ciência e a espiritualidade se encontram no mesmíssimo ponto. No mesmíssimo ponto. É na nossa capacidade de transcender. É na nossa capacidade de, com um simples olhar, transformar o outro. Você olha para o outro com amor, ele se sente iluminado. Você olha com raiva, ele se sente destruído. Você muda o outro com um simples olhar. Então, nós precisamos aprender que, ao olhar para o outro com amor, esse olhar bate no outro e nos transforma. Já somos dois. Ao olhar para todos vocês com muito amor, aqui não tem um trio de tontas que não sabem o que é a ciência e a dureza da vida. Nenhuma de nós aqui deixou de passar por todas as agruras. A história de cada um é mistério. Então, percamos a vergonha materialista de falar, eu amo. Eu estou buscando aprender. Eu ontem me vi no auge do meu ego, briguei comigo e transcendi. E consegui, em poucas horas. Não dá mais tempo de passar uma vida nesse blá, blá, blá. É rápido, é quântico, é agora. Lia, para você, as palavras finais, em seguida para a Andréia. Depois do que você acaba, não é certo, de dizer, Cristina, o único que se me ocorre é fazer, não é certo,
um chamado a mim mesma e aqueles que estão ouvindo a envidar nossos máximos esforços por tornar-nos uma presença amigável neste mundo. Sermos uma boa companhia para nós mesmos, sermos uma boa companhia para os outros, sermos uma boa presença para a natureza e para a vida. Acredito que isso está ao alcance de todos. Acredito, não é certo, que todos podemos colocar nosso empenho para isso. Também, não é certo, acredito que é o mínimo que podemos fazer para honrar tudo quanto temos recebido da vida. O alimento cotidiano, a natureza o produz. O ar, não é certo, que respiramos, por mais poluído que nós o tenhamos, não é certo, tornado. Desde já o conhecimento, essa pulsão que os humanos temos por conhecer, que nos fez descobrir telescópios, criar microscópios, para ver onde o nosso olho não consegue enxergar, lá no macro, aqui no micro. Honrar, não é certo, esse impulso vital que cada de nós temos por conhecer, por saber, mas fundamentalmente por conviver. Coisa linda. Eu sei que o nosso tempo acabou se esgotando. Andréia, como você também fez comunicação, você é uma comunicadora, desculpa te dar pouco tempo, para dar o seu adeus, o seu tchau, o seu até a próxima costura. E vamos aí diretamente, após a Andréia, para a Flávia. Só vou deixar uma frase, eu acho, agradeço a vocês, sei que o tempo está esgotado. Eu acho que a gente está no momento de misturar pragmatismo com ciências holísticas. Então, sim, a teoria, é o livro, que é necessário, mas também a vida real, é a cancha, é a pista, é a arena. De novo, é e, não é ou. O livro não abre mão da vivência, a vivência não abre mão da teoria, e quando a gente junta, a gente integra, e isso é diverso. De novo, muito obrigada, estou muito honrada de estar aqui. Obrigada. Que maravilha. Flávia, querida, que delícia chegarmos juntos, todos, ao final desse festival. Que coisa maravilhosa, não? Não havia tema mais adequado. Muitos caminhos, uma busca. Transcender. Que situação a minha, que não tem nada que eu possa dizer depois de ouvir tudo que vocês nos trouxeram, além de agradecer.